Primeira coisa, intimidade emocional. Essa é a primeira área que eu quero tratar com vocês. Drauzio Varela, doutor Drauzio Varela, diz que em 2025 a depressão vai matar mais do que o câncer. A depressão e as doenças decorrentes dela vai ser mais mortal do que o câncer. Deus já tem remédio para nós, intimidade emocional. Partilhar sentimentos. Partilhar tristezas. Partilhar alegrias. Então, o mundo que a gente vive hoje não tem mais esse espaço. A gente sai de manhã e chega tarde da noite. Alguns saem do trabalho, vão para a pós-graduação, para a faculdade, vão se ver às 11h30, 11h40, meia-noite, mal conseguem se ver. Nos finais de semana a gente tem aquela correria, a gente tem as questões sociais, família e etc. E a gente não consegue direito estar junto. Então a intimidade emocional fica prejudicada, porque a gente precisa partilhar o que estamos sentindo. A gente precisa olhar nos olhos um do outro e dizer o que está acontecendo com a gente. Porque isso produz terapia para a nossa alma. E o casamento é essa partilha. Então partilhar sentimentos, tristezas e alegrias. Partilhar sonhos, partilhar planos, partilhar objetivos de vida. Às vezes tem casais que eles sonham com coisas opostas. O marido sonha com um tipo de coisa, a mulher sonha com outro tipo de coisa, e eles não se entendem, eles não têm sonhos em comum, eles não têm objetivos em comum. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe, homem, qual é o maior sonho da sua esposa? Você sabe? Você sabe, minha senhora, qual é o maior sonho do marido que você tem? A gente não sabe. A gente é casado e não sabe qual é o maior desejo, o maior sonho da pessoa com quem a gente casou. Isso é deficiência da nossa intimidade emocional. Dá uma olhada para essa figura. A mulher só pensa em carro, colocar som no carro, roda no carro, caixa selada para ter som alto. E o homem só pensa em trocar os armários, pintar a casa, a geladeira que não está com a porta quebrada, e aqui os fios. Está invertida a imagem, né? Mas olha para a imagem que às vezes a gente está sonhando, está objetivando coisas opostas, né? Um está objetivando uma coisa, outro está objetivando outra. Às vezes o casal está brigando, cara, porque eu quero pagar o colégio dos filhos e ela está pensando em fazer uma festa e pagar 24 mil reais na festa, no buffet para os filhos. Então a gente não se entende às vezes com aquilo que estamos sonhando, com aquilo que a gente está objetivando. Então assim, nós precisamos unir os nossos sonhos, né? Sonhar juntos, olhar para o futuro com os mesmos olhos. Se a gente leva a sério o Evangelho, leva a sério a Bíblia, nós vamos até o fim juntos. Até a morte. Pode demorar isso, hein? Demora, hein? Já pensou mais 30 anos junto com ela? Mais 20? Demora isso. Mas a gente tem que olhar para uma mesma direção. Olhar o futuro com os mesmos olhos. Eu e Soraya, a gente tem alguns sonhos que a gente tem cultivado juntos. Um deles, é de a gente morar no interior. Semana que vem a gente vai para Bebedouro, ficar uns dias lá ministrando nas nossas igrejas ali da região. E a gente, quando fica ali, a gente fala, meu Deus, por que a gente não pode ficar aqui? Senhor, traz nós para cá. A gente gostaria de viver o final dos nossos dias num lugar assim como aqueles lá. Com aquela sorveteria, sabe? Aquele sorvete, R$7, vem um sorvete desse tamanho que você não dá conta de chupar. Um calor gostoso. E a gente gosta de calor. Então assim, a gente sonha, a gente projeta o futuro. Amém, gente? A gente projeta. Desenvolver uma afeição tal, onde o semblante venha antes das palavras. Eu sei que quando você olha para ela e ela está brava, você já percebe na cara dela. Isso é fácil, a gente percebe fácil. Eu sei que quando a senhora olha para ele também, a senhora percebe na cara dele que ele está bravo. Mas não é só essa feição cruel, de braveza, de ira, que a gente tem que conhecer com o semblante. A gente tem que perceber nas entrelinhas o que está acontecendo com o outro, no olhar dele. Depois de 21 anos de casado, eu olho para a Soraya e eu percebo assim, não somente quando ela está brava, porque isso é todos os dias. Raros os dias que ela não está brava, porque ela já é brava, né? Assim, mas eu percebo no semblante dela que ela não está bem.
ela percebe também. E quando ela percebe, ela fica perguntando, ela fica questionando, ela fica querendo saber. Até que eu falo, olha, deixa eu falar, então é isso, por isso que eu estou assim. E às vezes não é nada. Mesmo assim ela fica perguntando, já falei, não é nada. Mas o que você tem? Não é nada. O que você tem? Eu já falei que não é nada. Então nós precisamos, para ter intimidade emocional, ter um interesse constante em saber o estado de alma do outro. O interesse em saber como o outro está. Tem um pastor amigo meu que há uns 20 anos atrás trabalhou numa empresa com mais de 100 funcionários. O dono dessa empresa era uma simpatia de pessoa. Conversava com todos os funcionários, amigo de todo mundo. Morava numa casa muito boa, muito grande. 2, 3 carros bons na garagem, os filhos em colégios pagos. Só que ele não gostava muito de ficar em casa. Ele não gostava muito de conviver com a sua esposa. Embora desse tudo de bom e do melhor. Acho que a maioria das mulheres ia querer ter aquela vida. Né? Pode ir para academia, pode fazer o que quiser, pode ir na 25 comprar tudo, ir no shopping, gastar com o seu carrão. É o sonho da maioria das mulheres, só que aquela mulher só queria um marido. Ela não queria tanta coisa, ela só queria um marido. E esse homem, para desestressar, todas as sexta-noite, às vezes ao sábado, depois do expediente, ia jogar sinuca com os funcionários ou com amigos, gostava de tomar uma cervejinha e não sei o quê, e nunca se preocupou muito em conviver com a sua família, com a sua esposa. Esse pastor amigo meu disse que às 9 horas da manhã, de uma sexta-feira, ele recebeu uma ligação e era ela. E ele era o primeiro a chegar na empresa. 9 horas tocou o telefone, era ela, ele atendeu, ela disse algumas palavras a ele, e disse que o amava muito. E ele escutou um estampido. Pá! A mulher se matou. No velório, ele ficou sabendo por outras pessoas que ela já estava passando com psiquiatra há quase 2 anos. Tomando remédio de tarja preta há quase 2 anos. E ele batia no caixão e dizia, eu não sabia que ela estava desse jeito. Então assim, é importante demais a gente saber constantemente interessar-se pelo estado de alma do outro. E para isso, gente, basta olhar nos olhos e perguntar, como é que você está? Você está bem? Olhando nos olhos, você está bem? Como é que você está hoje? Isso pode abrir uma janela para uma boa conversa. Isso pode abrir uma janela para um momento de cura dentro da nossa casa. Então assim, há necessidade de ter esse interesse em querer saber como está a vida do outro. Amém, gente? Intimidade emocional, estabelecer parcerias. Estabelecer parcerias, ou seja, fazer juntos. Pensa um pouquinho, quais são as coisas que a gente costuma fazer juntos? Isso traz saúde para o casamento. Porque às vezes os casais vivem relações tão opostas que eles não fazem nada junto. Às vezes momentos de refeição e às vezes deitam juntos e é só isso, eles não têm parceria. Estabeleça parcerias. A começar pela janta, a Soraya faz janta e a janta é boa pra caramba, o almoço. E depois eu vou para a pia, eu lavo a louça, e ela vem assim na parceria, a gente fica junto na cozinha. Às vezes ela está fazendo a janta, ela diz, rala essa cenoura para mim, eu ralo a cenoura. Fico ali um pouco conversando com ela. A gente faz parceria, a gente faz caminhada junto. Conversamos nessa caminhada. A gente sai da caminhada e estamos indo para casa, eu dou uma virada, falo, onde você está indo? Estou indo ali na padaria, tem muita coisa para fazer. Não, meia hora a mais ou a menos a gente faz do mesmo jeito. Vamos ali tomar um café romântico, um pão com manteiga na chapa e um cafezinho puro. E minha mulher adora pão com manteiga na chapa, cafezinho puro, baratinho. Aí a gente vai fazer coisas juntos, trabalhar juntos, assistir juntos. A gente hoje vive uma realidade em que às vezes as casas, cada cômodo tem uma TV. Todas elas têm um ponto lá de TV a cabo. Aí às vezes, meus casais têm uma condição tão boa. E é tão boa que a gente fica cada um no seu cômodo. Os filhos lá com a sua internet banda larga, marido acolá assistindo o seu programa esportivo, e a esposa assistindo a sua série, o seu negócio no outro lugar. E está todo mundo dentro da mesma casa, mas ninguém se conhece.
Está todo mundo dentro do mesmo, debaixo do mesmo teto, mas não há intimidade, não há olho no olho, não há parceria. A gente não faz juntos as coisas. Porque os nossos gostos e preferências não se alinham. Diga assim comigo, fazer juntos traz saúde para a nossa relação. Intimidade emocional, transparência. Transparência. Esse é um dos itens que todos os temas de casais que eu prego, normalmente isso aqui entra. Às vezes o tema não é esse, mas é um outro tema, a transparência também entra. Não existe relação conjugal sem transparência. Não existe verdade no casamento sem transparência. Então assim, hoje a gente vive conectado 24 horas, a gente vive com a internet funcionando, e o sinal aí a todo vapor, e às vezes a gente tem muitas coisas que o outro não pode entrar. Às vezes a gente tem senha. Aí a gente pergunta, por que eu tenho que ter senha se eu sou casado com alguém? Por que ela tem que ter senha se ela é casada comigo? É senha para quê? Se o outro não sabe a senha. Não é estranho isso? A gente está falando aqui de regra, porque toda regra tem a sua exceção. Na regra, irmãos, quando a gente tem ambientes que o outro não entra, dá problema. Então, senhas secretas, elas podem ser um ambiente onde o diabo vai preparar o seu ninho. Porque o outro não pode entrar. Então, assim, como dizia minha avó, quando a gente casa, acabou a privacidade, agora é banheiro de porta aberta. Casou, gente. Ah, mas eu tenho a minha privacidade, então ficasse solteiro. Agora não dá mais, ninguém falou pra gente quando a gente casou, né? Agora casamos. Mas queremos viver um casamento bacana? Transparência. Porque isso nos protege. Essa máquina aqui às vezes fica num balcão, entre a sala de jantar e a cozinha tem um balcão assim de granito, ela fica ali ligada na tomada. Quando faz barulhinho, quem está perto vai ver o que chegou. A minha filha brinca com isso aqui direto, as duas mexem nisso aqui. Soraya mexe nisso aqui. Meu celular não tem senha. Pegou, mexeu, está aberto. Soraya não tem senha. Outro dia minha filha estava lá com um celular com senha lá, eu fui abrir o celular, não abria. Aí eu fazia o negócio lá, não abria, fazia o negócio lá, não abria. Falei, Satanás. Aí apareceu a pequena, você quer abrir isso aí, pai? É. A Bela botou senha aqui. Aí lá vem ela, peraí. Pronto, pai, está aberto. E desnudou WhatsApp, Facebook, tudo da mais velha. E eu tive acesso. Daqui a pouco ela chega. Está fazendo com o meu celular? Estou olhando. Mas por que você está olhando? Porque eu sou seu pai. Mas é o meu celular. Eu falei, e daí? Você mexe no meu iPad, você mexe no meu notebook, você mexe no meu celular, não posso mexer no seu? Pai, mas é a minha privacidade, o escambau. Você está de brincadeira? Sou seu pai, eu tenho responsabilidade com você. Eu vou dar conta da educação que eu estou dando para você. O que você quer esconder de mim? Quer esconder? Se você não tem nada para esconder, deixa sem senha. Aí falei para ela que se eu pegasse o celular com senha de novo, ela perderia o celular. Aí ela pôs a senha e falou, pai, ó, minha senha é tal, 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 tá? Se precisar, tá lá. Falei, beleza. Porque isso nos protege, gente. Então, quando a gente fica muito camuflado, muito com segredo, isso é um perigo enorme. Nos Estados Unidos, de cada 5 casais, 3 deles denunciaram que o divórcio teve redes sociais envolvidas. Problemas com redes sociais. Foi um dos componentes que trouxe o divórcio. Não foi talvez o principal, mas todos eles também colocaram redes sociais e influenciando na causa da separação. De cada 5, 3 deles. Tem um casal que eu conheço que o rapaz estava com a sua senha do seu Facebook e ali no inbox conversando de cá e de lá, e conversa de cá e de lá, e aí começou a conversar com alguém de uma forma um pouco mais apimentada, de uma forma um pouco mais assim. E de repente, gente, ele levantou, deixou o notebook em cima do sofá, foi fazer alguma coisa, a esposa passou por ali, pegou o notebook e pegou o teor da conversa. Deu um BO, meu. Seríssimo. E aí a gente vai lá apagar o incêndio. Conversar. Quando eu vi a conversa, aí pastor, olha isso aqui, ó. Eu falei, você está calma desse jeito?
Aí eu olhei para ele, olha, se eu tivesse pego essa conversa, cara, eu quebrava isso aí na sua cabeça. Ainda bem que ela não fez isso. Ainda bem que eu não sou ela. Então assim, a gente às vezes, cara, se perde. Há um tempo atrás, uma moça de uma das nossas igrejas entrou no inbox lá do Facebook, e eu estava justamente no balcão de cá, e a Soraya do lado de lá fazendo a janta, eu aqui mexendo e tal. Aí a moça começou, oi pastor, tudo bem? Eu sou fulano de tal, da igreja tal. Eu falei, oh, tudo bom moça? Tudo bem, graças a Deus, paz do Senhor, não sei o que lá. Oi pastor, eu precisava de uma ajuda. Será que o senhor não podia me trazer uma palavra de conselho? Porque está acontecendo umas coisas com meu noivo, assim, tem um problema danado, e eu não sei se o nosso pastor vai ser legal a gente conversar com ele na igreja lá, talvez o senhor sendo de fora seja melhor. Eu falei, não, eu posso sim, posso conversar com você sim. Ah é? Quando o senhor pode? A segunda-feira vai ser um bom dia, isso era quinta ou sexta-feira. Segunda-feira é um dia bom, eu posso te atender. Ah, então tá bom, que horas? Falei, a partir das 18 horas a gente pode conversar. Ah, então está marcado, pastor. Eu falei, só me dá um minutinho, deixa eu ver com a minha esposa se ela pode estar comigo. Botei lá, só um minutinho. Amor, segunda-feira, será que você consegue estar comigo lá? Vai ser assim na igreja? Mostrei a moça assim. Aí a senhora falou, acho que dá sim. Aí eu botei lá, sim, está marcado, minha esposa vai estar com a gente. Ela não entrou mais. Não sei se ela achou que a Soraya tinha que ficar obrigatoriamente na sala escutando a nossa conversa, que isso necessariamente talvez não fosse importante, mas a Soraya está ali perto. Porque não dá para a gente ficar com coisinha, não dá para a gente ficar brincando em terreno minado. Então assim, a transparência é fundamental. Aonde falta transparência, irmãos, vai dar problema. Tá certo? Vai dar problema. Gary Chapman diz assim, onde não há transparência, a confiança é sensivelmente afetada. E sem confiança, a tendência é que aos poucos o relacionamento se torne uma grande mentira. Onde não há transparência, também não há confiança. Porque a confiança é abalada. Porque, pensa comigo, se eu não sou transparente com a minha esposa, como é que ela vai confiar? Se ela não é transparente comigo, como é que eu confio nela? Agora pensa assim, você viver uma vida toda ao lado de alguém que você não confia. Pensa em você viver um casamento que você tem que ficar um pé atrás, que você nunca sabe realmente o que está acontecendo nos bastidores da vida do outro. Isso é terrível. Quem consegue viver uma vida tranquila e um casamento feliz desse jeito? Impossível. Porque a transparência vai contribuir com a confiança. Amém, gente? A Soraya, meu Facebook é Soraya, Jair Soraya Sanches. A hora que ela aperta aqui, entra. Já falei para vocês aí, às vezes ela vê, nossa, quem é essa piriguete aqui? Eu falo, sei lá, eu vou bloquear. Isso é foto que você coloca assim? Falei, bloqueia. Ela vai, bloqueia. Sem problema. A conversa que eu tive com a moça da outra igreja, eu estava na frente dela. Que ela pode abrir a hora que ela quiser. Amém, gente? E a gente faz uns vídeos aí, né? E lança na internet. Aí eu tenho um cunhado meu, um concunhado, que ele tem uma produtora. Ele grava a Heloísa Rosa, Demar de Campos, Nívia, Baruch. Ele grava todo esse pessoal aí. Ele falou assim, você tem que adicionar todo mundo na sua rede. Quanto mais pessoas você tiver, mais o seu vídeo vai alcançar. Eu falei, beleza. Comecei a adicionar todo mundo no Facebook. Eu aparecia lá, adicionava. Aí teve um dia que eu adicionei alguém, uma turminha assim que eu fui colocando, adicionei. Dali a pouco entrou no inbox. Oi, vamos fazer um programa? Eu falei, casado, é isso? Aí você me deu uma tremedeira, eu falei, não moça, eu sou casado, sai fora. Já fui lá e bloqueei. Eu adicionei uma profissional, gente. Mas fui lá e mostrei para ela, falei, amor, você não sabe quem acabou de falar comigo? Quem? Uma garota de programa. O que está acontecendo? Eu falei, não, aqui a moça, adicionei sem querer. Transparência, gente. Agora imagine se eu tivesse uma senha disso aqui e a Soraya não entrasse. Aí a moça, e aí, vamos fazer um programa? Moça, não sei, sabe? Mas não tem, é transparente. Amém, gente? Transparência. Onde não há transparência, a confiança é afetada, e sem confiança, a tendência é que aos poucos o relacionamento se torne uma grande mentira.
Agora o agravante é que desse monte de gente que tem aliança aqui nesse dedo, que se dizem casados, vivem uma farsa, muitas dessas pessoas frequentam igreja evangélica como a gente. Você não faz ideia de quanta gente vive um faz de conta. Eu decidi, Soraya e eu, a gente decidiu viver uma vida muito transparente. E isso tem sido bênção para nós. Decida viver uma vida transparente diante da sua família. Porque o que a gente decide está decidido, irmãos. Decida viver uma vida transparente. Toma uma postura, de repente, a partir de hoje. De repente eu tenho queixas da minha esposa dessa questão. Toma uma decisão hoje, poxa. Essas queixas param. De repente eu tenho queixa do meu marido a respeito dessas questões. Toma uma decisão hoje que essas coisas param. Seja transparente. Abra o jogo. Coloca aí nas cartas na mesa. Libera as senhas. Ponto final. Isso nos protege. Isso não nos prejudica. Segundo lugar, qual é o primeiro nível de intimidade? É a intimidade? Intimidade financeira. Que legal isso aqui. Administrar juntos o dinheiro que ganhamos. Certo ou errado? Como diz o senhorzinho Malta. Alguém lembra do senhorzinho Malta aqui? Tá cheio de dinossauro aí mesmo. Estou certo ou estou errado? Administrar juntos o dinheiro que ganhamos. Os gastos mais significativos precisam da aprovação dos dois. Você acredita que tem gente que sai com um carro e volta com o outro e o cônjuge nem sabe? E não é para fazer surpresa, não. É porque é assim, eu gasto do jeito que eu quiser, quando eu quiser e pronto, final. Afinal, eu trabalho e ganho o dinheiro, então eu posso gastar no que eu quiser. E as pessoas esquecem que elas se casaram. Se casaram. Então, assim, os gastos mais significativos precisam da aprovação dos dois. Lá em casa a gente tem uma relação, a gente tem um orçamento muito apertado. Às vezes o dinheiro nem dá para pagar as contas do mês, a gente é muito assim. E não dá para ficar gastando dinheiro com qualquer coisa, não dá para ficar gastando dinheiro aleatoriamente e unilateralmente. Ou seja, eu gasto e eu faço sem que o outro tome partido. Às vezes a Soraya passa em algum lugar e você sabe, quem casou com uma mulher aí? Dá um amém. Graças a Deus, hein? Louvado seja Deus. Vamos dar o testemunho amanhã. Eu casei com uma mulher. Nos dias de hoje isso está um negócio... Aí assim, Soraya vê assim aquela placa promoção. E mulher, quando vê uma placa escrito promoção, vermelha, assim, ela já entra em pânico, já começa a dar um negócio nela. Já começa a dar uma tremedeira. Aí ela liga para mim, amor, eu vi um sapato, que vai ter aquele casamento que você vai fazer lá do fulano de tal, e eu vi um sapato maravilhoso, ele era 200 e pouco, na Black Friday, está por R$90, em 3 vezes sem juros. O que você acha, amor, eu posso comprar? Eu falo, compra. Amor, mas a gente está apertado, vai cair isso, vai cair aquilo. Eu falei, não, R$90, compra o sapato. Posso mesmo? Pode. Dali 2 horas chega em casa. Cadê o sapato? Eu não comprei. Por isso que você não comprou? Eu não comprei porque a conta está assim, não comprei. Então assim, a gente precisa administrar junto o dinheiro que a gente ganha. A gente precisa ter essa noção, porque isso dá problema, dá muito problema. Qual de nós nunca teve algum tipo de discussão por causa de dinheiro? Qual de nós nunca teve algum tipo de discussão por causa da falta do dinheiro, principalmente? Então, acho que todos nós, pouco ou muito, já tivemos algum BO, alguma encrenca por causa dessa questão, por causa do dinheiro. Então, se o dinheiro já está curto, se as coisas estão difíceis, vai ficar muito mais difícil se a gente começar a gastar sem que o outro saiba. Se de um casal teve uma discussão, o rapaz saiu bravo, bateu a porta e voltou só no dia seguinte. Ainda meio bravo, mas não tão quanto estava na noite, mas voltou no dia seguinte. A moça pegou o celular, tal, olhou, quando ela olhou o extrato, tinha saído R$800 naquela noite. Gastou dinheiro com bagunça. A conta já estourada. Então assim, a gente precisa, cara, ter esse senso. Porque senão a gente vai ter problema. Que não teríamos. Porque se as coisas já estão difíceis, elas ficam mais difíceis ainda, se a gente não entender essas verdades.
Outra coisa interessante aqui, a frase "o meu dinheiro" não existe mais. Peraí, eu casei e tenho o meu dinheiro? Então você não casou. E quando a gente casa, juntou os panos tudo, os trapos tudo juntou. É ou não é? Aí tem umas meninas, você não fale nada para ela agora. Não fale, porque senão você perde sua semana. O meu dinheiro é o nosso dinheiro. Mas o dinheiro dela é o meu dinheiro. Aí eu falei, isso é coisa do Satanás, isso aí só pode ser. Só pode ser do cão. Como assim? O dinheiro que paga todas as contas da casa é o nosso dinheiro. Aí o dinheiro que entra para ela é o meu dinheiro. Eu falei, como assim, gente? Aí a gente vai no shopping, não sei o que lá. Eu vou pagar isso aqui, mas vou pagar com o meu dinheiro, hein? Eu falei, como assim meu dinheiro? É o nosso dinheiro. Entrou aqui dentro, é o nosso dinheiro. Nós somos casados, gente. O endereço que vem escrito na conta, vem para qual endereço? Separado? Vem para o mesmo lugar. Então a gente tem que entender que a parceria, ela entra em tudo. Esse negócio de meu dinheiro dá problema. É o nosso dinheiro. Pastor, você não conhece essa pessoa que eu casei? Então, mas a gente tem que entender isso. Quando a gente fica com essa história do meu dinheiro, eu conheci um casal que eles dividiram as contas. Isso aqui você paga, isso aqui você paga, aluguel você paga, a prestação do carro você paga, o seguro. Eu pago a água, a luz, eu pago a internet, não sei o que lá. Eles dividiram as contas. A moça ganhava um pouco mais que o rapaz. Aí atrasou o pagamento do moço. Algumas contas estavam para vencer. Ele chegou para ela, não vai cair essa semana o pagamento, vai demorar uns 10 dias ainda, mas vai cair. E tem essa conta, se a gente não pagar, vai pagar com juros. Vamos ver isso aqui, ela se vira. É as suas contas, são as suas contas, as minhas já estão pagas, se vira você. Dá para ficar casado assim? Difícil, hein? Pede emprestado, vê no banco, vê lá com a sua mãe, porque as minhas contas estão pagas. Essas daqui a gente combinou que são suas. Pera, mas nós não casamos? Eu sei que tem que ter responsabilidades para com as contas, mas a gente dividir radicalmente, de eu pago isso, você paga aquilo, e se você não pagar, fica sem pagar, porque o meu dinheiro é o meu dinheiro, isso beira a insanidade, gente. Sim ou não? Faz sentido isso? O meu dinheiro continua sendo o meu dinheiro? Ou é o nosso dinheiro? Porque assim, de repente você fala assim, não, a gente aqui em casa é o meu dinheiro e o seu dinheiro, e as coisas estão muito bem, pastor. Então você é uma exceção das exceções das exceções. Segue aí, que o time que está ganhando não se mexe. Mas a regra não é essa. O melhor é conta conjunta, mas caso isso não seja possível, que os dois tenham acesso. Você acredita que tem gente que tem conta aberta que o outro não pode saber? Então eu tenho uma conta aberta num determinado banco, Soraya nem suspeita que eu tenho essa conta. E tem dinheiro lá. Aí a Soraya tem uma conta aberta em algum lugar, ninguém nem suspeita, eu nem suspeito que eu tenho essa conta. Aí o camarada morre, tem que fazer uma vaquinha para enterrar o desgranhento, porque ninguém sabe onde tem dinheiro, porque não tem, e a conta está lá perdida, e ninguém sabe a senha. Então assim, às vezes não é possível ter a conta conjunta, mas que a gente tenha acesso, poxa. Que a gente tenha acesso. Que a gente saiba o que está acontecendo. Teve um casal há algum tempo atrás que o casamento acabou. O rapaz trabalhava, ganhava muito bem, mas muito bem mesmo. E bancava tudo. Escola para o menino, era uma coisa assim, era top. Morava bem, carro bom, era tudo do bom e do melhor. A esposa, por conta do rapaz ganhar tão bem, passou a ficar e cuidar da casa, cuidar dos filhos e etc. Ele foi mandado embora. Não falou. Entrou uma indenização boa, porque ganhava bem, e continuou com o mesmo padrão de vida. E fazendo um freelance aqui, ou freelance lá, foram diminuindo os freelances, o dinheiro da indenização foi acabando, e ele continuou com a mesma vida, não contou nada para ela. E a coisa foi indo, a indenização acabou, ele foi pegando do limite do banco, esse limite esgotou, ele pegou do limite do outro banco, aí abriu a conta no outro banco porque tinha crédito para cobrir aquele limite. A hora que ele foi ver, já tinha quase 200 mil aí atrás. Quando a esposa ficou sabendo, quase infartou.
ficou por semanas sem querer olhar na cara dele, sem querer vê-lo na frente. Hoje ainda estão tentando reatar, mas ela ainda está muito irredutível, porque a gente se perde. Então, que a gente possa ter essa intimidade financeira, que isso possa ser real. E essa parte eu finalizo, porque a gente teme a Deus, a gente precisa ter aliança com Deus referente ao dinheiro que entra em casa. Quantos temem ao Senhor Jesus aqui? Foram comprados por Ele. A gente tem que ter aliança com isso. Uma vez um determinado marido quebrou o pau com a esposa, porque ele foi pegar algo na bolsa dela, está na minha bolsa, ele achou o envelope, estava lá dízimo, quebrou o pau com a mulher. Mas foi coisa feia mesmo, porque ele achou o dízimo lá. Agora, o cara é crente. Não sei no que, né? Mas é. Então, da onde vem todas as coisas? Tiago capítulo 1 vai dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, daquele em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo vem de Deus. Quando Jesus nos compra e a gente ganha essa consciência, ficamos sabendo que tudo vem dele, a gente tem aliança com a vida, e com tudo que entra em nossa casa, a gente tem aliança com Deus. Paulo vai falar à igreja dos Filipenses, aos Filipenses, capítulo 4, 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Gozado é que ele não diz isso para Éfeso, não diz isso para a igreja em Colossos, não diz isso para a igreja em Tessalônica, mas ele diz para os Filipenses. Aí quando você vai ver um pouquinho da história, Filipenses era a igreja mais simples, mais pobre da Macedônia, e foi a que mais investiu financeiramente no ministério de Paulo para que o reino avançasse. E curiosamente ele não diz para Éfeso, nem para Colossos, nem para Tessalônica, ele vai dizer sobre essa promessa de 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades com aqueles que entenderam as necessidades do reino de Deus. Amém, gente? Então assim, não é que a gente dá o dízimo e não precisa mais fazer nada, que a gente não, vamos trabalhar, vamos correr atrás, mas vamos entender que tudo vem dele. E vamos entender também que há uma promessa para aqueles que entendem as necessidades do reino de Deus. Há uma promessa, ele vai suprir todas as vossas necessidades. Como disse o salmista, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele vai nos suprir. Mesmo que as coisas fiquem difíceis, Deus vai nos suprir se tivermos aliança com aquilo que entra em nossa casa. Intimidade espiritual. Primeiro foi? Depois? Então vamos a essa. Como começa isso, hein? Orar juntos, orar um pelo outro, diariamente. Intimidade espiritual. Eu tenho para mim como cristão que tudo deriva do mundo espiritual e deriva daquilo que vivemos com Deus. Então as coisas que nós vivemos aqui, elas têm as implicações que aconteceram antes no mundo espiritual primeiro. Então quando a gente tem uma intimidade espiritual, a gente está trazendo Jesus Cristo para a nossa relação conjugal. O que eu estou dizendo aqui sobre orar juntos, não é para a gente fazer vigília. Amor, vamos fazer uma oração, aí começa lá meia-noite, é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, e vai até amanhecer o dia orando. Não, não é isso. E você nem precisa fazer essa oração dizendo, ó sábio arquiteto do universo, com seu amor inefável, inescrutável, e o outro fica assim, cadê o dicionário? Nem precisa disso, é a gente singelamente pegar na mão e fazer uma oração. Jesus, obrigado pelo dia. Cuida de nós, os nossos filhos. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a sua igreja. Livra nossos caminhos de serem tortuosos, de tropeçarmos. Guarda a nossa vida, guarda as nossas alianças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E quando você está no seu momento de oração, no seu momento devocional, a pessoa com quem você casou, ela encabeça também a sua oração, a sua intercessão.
Agora deixa eu dar um dado, tem mais pastores aqui presentes, mas deixa eu dar um dado que eu constatei, eu não sei se vocês também. Quando eu estou aconselhando um casal em crise, ou esposo ou marido, ou os dois juntos, depois de ouvir bastante, e depois de tentar ouvir o que não está sendo dito, porque para se aconselhar você tem que ouvir aquilo que não foi dito. Porque às vezes aquilo que não está sendo dito é o que mais interessa, e a pessoa não fala. Então ali tentando ouvir o que não foi dito, tal, 30, 40 minutos, 1 hora, e as queixas todas do casamento, tal. Eu normalmente faço uma pergunta. Vocês oram juntos? Aí as pessoas dizem assim, como? Orar, aquela coisa de crente assim, orar a Deus, aquela coisa, sabe? Orar. Vocês oram juntos? Não, pastor. Mas como assim? Eu falei assim, a gente dá as mãos e fazer uma oração. Vocês oram? Não. Gente, eu sou pastor desde 2006. Eu nunca aconselhei um casal em crise que orasse junto. Olha que coincidência. Seria uma coincidência ou uma Jesuscidência? Eu nunca aconselhei um casal em crise ao ponto de separar, ou casamento que acabou, com gente que ora junto. Cara, Deus está querendo dar liga na nossa relação, Deus está querendo fazer prosperar o nosso casamento, Deus está querendo dar testemunho dos nossos filhos ao nosso respeito. Amém, gente? Intimidade espiritual, não estou falando de vigília, poxa, às vezes, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? De fazer uma oração, mas eu não sei orar. Você não precisa saber, você conversa, você fala com Deus e pronto, não precisa saber. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas as pessoas que oram, elas falam tão bonito, e às vezes Deus não está nem ouvindo. Amém, gente? Quando você vê alguém dizendo assim, graças te dou, porque não sou roubador, não sou adúltero, dou os meus dízimos fielmente, jejuo 2 vezes por semana, e também não sou como os publicanos. Deus não está ouvindo essa oração. Você conhece a oração, né? Você já leu em Lucas 18. Então assim, não é pelas palavras bonitas, é a gente abrir o coração e falar com Deus, é pegar no início da noite, no final da noite ou no início da manhã e fazer uma oração, gente, junto, dar mão, orar. Cultuar juntos, cultuar a Deus juntos. Às vezes a gente está aqui e vê a esposa aqui e marido lá. Aí fica assim, deu pau aí. O cara está lá em cima, a mulher embaixo. Aí está lá, aleluia, Senhor. Eu falei, está adorando o que será? A quem? Porque deve ter vindo no carro brigado. Ou mudo, ou brigando. Porque o nosso negócio é assim, ou a gente fica mudo e não fala, ou então a gente fala. Então das duas uma, ou veio mudo, brigado já, ou veio brigando. Aí quando estaciona o carro ali, que sai do carro, que já vê alguém, paz, queridão, e aí, beleza? Aí vem a irmã, oi querida, tudo bom, amada, me dá um abraço, tudo bom? Fala, pastorzão, beleza e tal. Aí começa o culto, aí encontra o irmão ali, e aí, seu time não vai mesmo, hein, caramba, tá? E todo felizão, começa o culto, já liga o botão, né? Espiritualidade, pá, aí já, aleluia, glória. Oh, esse louvor mexe comigo demais, oh Senhor, oh que alegria, tá. E está na galeria a mulher embaixo, ou vice-versa. Então assim, é bom a gente ter uma sintonia para ouvir Deus falar. A gente acredita em Deus e a gente não cultua junto. A gente não tem prazer de cultuar a Deus junto, mas a gente quer que Deus age em nossa vida, a gente quer que Deus age em nosso casamento, mas às vezes a gente não consegue cultuar junto. Em contrapartida, eu acho às vezes bonito demais, gente, a gente está tocando, cantando aqui, eu vejo o casal de mão dada, às vezes ele ergue a mão dela para cima e começam a adorar a Deus juntos, eu acho isso fantástico, inspirador. Então, cara, cultue a Deus junto, adore a Deus juntos. Tenha contato com a boa palavra de Deus, tenha contato com literatura, boa literatura. Eu coloquei agora há pouco um texto de Gary Chapman. Gary Chapman só escreve para casais e família, criação de filhos. Tudo que você lê vai fazer bem, gente. Mas a gente prefere ficar assistindo série Netflix e ficar vendo isso, ficar vendo aquilo. E a gente não instrui a nossa vida para ser melhor. A gente faz cursos e mais cursos, e pós-graduação, mestrado, doutorado, para poder ganhar mais dinheiro, mas não quer estudar para que a nossa vida conjugal seja melhor. Porque nenhum de nós fez uma faculdade de casamento. Alguém fez?
Está cursando o que na faculdade? Eu estou cursando casamento. Como assim? Estou aprendendo como é que é casado. Nem existe essa faculdade. A gente entra lá e começa a bater cabeça dentro de casa que nem uns doidos lá, e briga de cá, briga de lá, daqui a pouco está em paz, daqui a pouco briga de novo. A gente vai batendo cabeça e pela misericórdia de Deus, às vezes as coisas vão acontecendo, mas a gente podia ser diferente, pô. Contato com a palavra de Deus, contato com boa literatura, com coisa boa. Se você soubesse o quanto de tempo e de pecado eu e Soraya já cometemos por causa disso, você não faz ideia. Mas a gente já aprendeu. Tem muita coisa boa para a gente comentar. Porque Deus continua falando. Deus continua falando. Por mais que a gente não acredite, Ele continua falando. E a gente precisa compartilhar das coisas que a gente tem aprendido de Deus. Compartilhar um com o outro. Muito mais do que ficar falando dos problemas da igreja. Porque a igreja tem problemas. Porque quem congrega na igreja são pessoas. O pastor da igreja é uma pessoa. E todas as igrejas têm a mesma tônica. O problema de cá, o problema de lá. Porque são pessoas. Não tem anjos congregando lá. São pessoas. Obviamente problemas e mais problemas. Inclusive Jesus veio e foi para os doentes. A igreja é o lugar de problema mesmo. Ou a gente quer uma igreja saradinha? Não tem, é lá no céu, lá na glória, acabou. Na glória zerou. Todo mundo glorificado, acabou. Mas aqui vai ter problema. Só que aí Deus fala com a gente não compartilha. O Espírito Santo fala conosco, a gente não compartilha. Aí a gente sai de um culto maravilhoso, senta na mesa e começa a falar, gente, do ventilador que não funciona. Está funcionando ali, tá? Só falei para que eu lembrei. Do ventilador que não funciona, da roupa da irmã do louvor, da música que não sei o quê, do som que estava alto, do fulano da porta, do outro que não tirou o carro para a gente sair, a gente estava com pressa. A gente só consegue falar de problema. E Deus falou com a gente e saiu pelo ralo da alma o que Ele disse. A gente podia compartilhar mais do que a gente tem aprendido. Compartilhar. Sabe, às vezes Deus fala conosco, entra no carro e começa a falar, nossa, Deus falou comigo naquela parte lá. Aí o outro não pode ser esse fariseu, né? Você vai tomar jeito agora que ele falou? Não. Puxa, bacana, conta mais, como é que foi? Não, puxa vida. Então a gente às vezes perde a bênção, às vezes a gente empurra nossos filhos para fora, irmãos. A gente empurra assim, ó, sai da igreja. Porque Deus continua falando e a gente não ouve. Mas a gente continua enxergando só as coisas que no nosso ponto de vista estão erradas. Pode ser até que algumas estejam, mas pode ser que tem outras que sejam o nosso ponto de vista só. E a gente prefere sublinhar, salientar e deixar isso muito claro. E os nossos filhos estão no banco de trás ou estão na mesa da cozinha com a gente e a gente está empurrando eles para fora. Aí quando eles crescem, falam assim, não, eu não quero ir mais. Mas por que você não quer ir mais? Ah, não quero. Porque está uma mensagem lá. O diácono não presta, o pastor é falso, a igreja não sei o quê, os irmãos não sei o que lá, e não sei o que lá. Ele está tudo lá, a mensagem está lá. Aí ele cresce e fala, eu vou nisso aí nada. Vou para a balada que é melhor. Pelo menos quem está na balada está lá enchendo a cara mesmo e não está com vergonha de nada. Está lá mostrando quem é. E lá na igreja não faz de conta danado. Por quê? Porque às vezes a gente não tem essa graça de no meio de todo esse emaranhado de problemas, Deus continua falando. O Espírito Santo continua agindo, continua convencendo, continua transformando. Amém, gente? Realizar propósitos espirituais juntos. Esses dois textos aqui são aqueles que dizem que aquilo que ligares na terra, ou que 2 ou 3 de vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Sabe, a gente realizar propósitos juntos. Eu estava falando dos nossos filhos agora, né? A gente quer muito que os nossos filhos conheçam o Evangelho. Sim ou não? A gente quer que os nossos filhos tenham temor a Deus. Eu quero que as minhas filhas tenham prazer em Deus. Eu sonho com filhas que venham para a igreja e se envolvam com as coisas da igreja porque amam Jesus, não porque são filhas do pastor. A gente podia ligar isso com Deus. Porque isso aqui vale mais do que sermão. Você fica dando sermão em filho? Se ele já está desse tamanho aqui, não adianta você dar mais sermão não. Desculpa, não dá não. Vai causar rejeição. Vai blindar. Porque quando está desse tamanho aqui, você fala e não adianta mais. Agora, isso aqui adianta. Muito mais do que sermões.
nós nos unirmos juntos por uma família cristã, isso é agradável aos olhos de Deus. Amém, gente? Só que às vezes o casal, ao invés de se unir, fica dizendo: a culpa é sua, o filho é assim porque é você. Aí não é você, e não é você. E ao invés de se unirem e falar: nossa casa vai ser de Jesus, os nossos filhos são herança do Senhor, nós vamos colocá-los diante de Deus, porque eles não têm defesa contra as nossas orações, eles podem estar blindados para os nossos sermões, porque a gente já falou demais com eles, mas eles não têm defesa contra as nossas orações. Tem. Então a gente pode ligar propósitos espirituais juntos. Sempre que possível, isso aqui eu posso dizer com toda a autoridade, sempre que possível participar juntos das funções ministeriais. Às vezes não dá, nem é possível, tem funções que é só para ele ou funções que é só para ela. Então a mulher é líder de mulheres, não dá para eu ser líder de mulheres junto com ela é líder de mulheres, é a função dela. Mas às vezes, quando possível, cara, isso faz muito bem. Em 1998, eu tinha batizado há 2 anos, tinha acabado de ser chamado para ser obreiro da igreja, e começou um trabalho magnífico com crianças dos 7 aos 14 anos, e o casal que era líder nos escolheu porque eles oraram a Deus, e perceberam que a gente poderia ser útil nessa obra, e a gente começou no ministério, eu e Soraya juntos, cuidando de crianças dos 7 a 14 anos, e foi uma grande escola para nós, extraordinária escola. Um aprendizado maravilhoso. Nos preparou demais para as coisas maiores que viriam mais adiante. E estávamos juntos, desde aquela época. E de lá a gente não parou mais. A maioria das coisas que a gente faz é junto. Eu comentei que eu vou a Bebedouro semana que vem. Nós vamos juntos. Então assim, sempre que possível, isso aqui também contribui demais para a nossa intimidade espiritual. Participar juntos de função ministerial. Um perigo muito grande que a gente corre é que a gente negocia valores e princípios espirituais da carreira cristã. Então, não negocia. Eu vou dizer de novo, não negocia. Nós estamos envoltos ao social, ao lazer, ao entretenimento e ao trabalho. As pessoas estão perdendo suas vidas, cara. Estão perdendo a sua espiritualidade. Estão perdendo a sua comunhão com Deus. Tem gente, cara, que toda semana tem um chá de bebê, toda semana tem um amigo secreto, toda semana tem um casamento, toda semana tem um aniversário, toda semana tem um negócio. Eu falo: caramba, que gente bem relacionada, hein? Não é possível, toda semana tem um manto aí de comer de graça. Eu falo: ninguém me convida para tudo isso aí. Aí tem outros, cara, que não tem essa noção aqui, né? A gente tem que curtir, 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 a gente tem que curtir. E sem perceber vão se tornando mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e vai dar problema no casamento também. E tem outros, cara, que é o trabalho. O trabalho a gente precisa dele. A gente tem irmãos aqui que já conversamos às vezes: não, pastor, são 15 dias, a gente tem que atender esse cliente. Então você não vai ver a gente aqui só 15 dias. A gente vai trabalhar desde a manhãzinha até 1h da manhã, mas a gente vai atender o cliente, depois a gente está aí de volta. Eu falei: 15 dias? Então segue o barco lá. Vai lá, entrega o material, faz lá. Não esquece o dízimo. Afinal de contas, né? A gente tem que advogar em causa própria. Mas passa 15, passa 20, passa 1 mês, passa 2 meses, aí a gente vai perceber que eles não têm o cliente. É o cliente que tem eles. Tem outro irmão que também trabalhava, fazia fachadas da Veste Casa. Aqui na Grande São Paulo, loja Veste Casa, todas elas foi ele que fez. Trabalhava de segunda a domingo, feriado, Natal, Ano Novo, todos os dias. Ele tinha que estar junto com a equipe para não sair coisa errada, porque se saísse coisa errada era retrabalho e perdia o dinheiro. O gerentão lá de franquia ligava: cara, tem não sei quantas lojas para você abrir. Você quer? Uma em Osasco, a outra em Santos, a outra em São Bernardo, a outra em São Miguel, e tem que entregar até tal data. Vai pegar? Se ele falasse assim: não dá para mim, porque ele já liga para outro. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu falei: você tem família, não tem? Você tem um filho pequeno. O teu lugar num domingo à noite não é em cima de uma escada, de um andaime, colocando coisa, não é isso.
Eu tenho certeza que Deus não quer. Pastor, mas esse cliente é 75%, 80% do meu faturamento. O resto é quirela. Esse aí que é o carro-chefe. Eu falei, você tem que ter o cliente, mas ele não pode ter você. Aí passou 2, 3 anos. Esse irmão mudou de ramo. A gente teve uma conversa séria ali no portão da igreja. Ele mudou de ramo, ele está fazendo uma outra coisa. E hoje, nos finais de semana, ele está com a sua família. No final de semana ele consegue cultuar a Deus junto com a sua esposa. Hoje ele brinca de bola de final de semana com seu filho pequeno. Então assim, às vezes as pessoas estão se enredando, cara, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que trabalhar. Espera aí, gente. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o trabalho, mas o trabalho não pode ter a gente. O trabalho não pode consumir o nosso lar, consumir o nosso casamento, consumir a nossa saúde, consumir nossa família e consumir nossa vida com Deus. Faz sentido ou não? Então assim, precisamos, cara, às vezes algumas fases da vida, alguns momentos da vida, alguns irmãos aqui com jornada dupla, né, trabalhando e fazendo Uber, tem vários irmãos aí fazendo isso, porque é um pedaço da vida, é um tempo da vida, mas a gente tem que ter o cuidado para que isso não se torne uma regra definitiva da vida, e a gente ganhe dinheiro e perca valores que o dinheiro não compra, porque aí não tem como trazer de volta mais. Por último, vamos falar daquilo que a gente gosta muito, mas faz pouco. A primeira foi intimidade. Depois. E agora, essa daqui. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua mulher, da mesma forma a mulher com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Esse acho que é o versículo bíblico que eu mais gosto, da Escritura inteira. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não vos tente por falta de domínio próprio. Quantos creem na Bíblia? Não creem mais? Quantos creem na Bíblia? Vocês acreditam que isso aqui está na Bíblia? Está na Bíblia. A sexualidade precisa acontecer no casamento. Porque fora do casamento, ela tem um nome. Porneia. Então fora do casamento, ou ela é prostituição, ou ela é adultério, ou ela é fornicação. Porque a sexualidade não foi planejada por Deus para acontecer fora do casamento, mas no casamento. Ou seja, fora do casamento, todo exercício de sexo, ele é porneia. Prostituição, adultério ou fornicação. Em compensação, dentro do casamento, se não fizer, estamos em pecado, em desobediência. Porque aqui há um imperativo aqui. O dever de cumprir. Não recusem um ao outro. Então esse negócio é sério. Eu falo, pastor, ai amor, isso aqui é tudo seu, ó. Você pode usar o quanto você quiser. Como disse o profeta Isaías, eis-me aqui. Usa-me. E vocês acreditam que ela não usa? Olha o desperdício, gente. Olha um pedaço de mal. Ela não usa. Eu falo, amor, é seu. Isso aqui tudo é seu. Te pertence. Deus te deu, criatura. É tudo seu. Ela diz, daí? Onde começa o sexo, gente? Onde começa o sexo? É? Ainda bem que ninguém disse na cama, né? Porque se alguém dissesse na cama, você equivocou. O sexo que começa e termina na cama não é só sexo. Não é só sexo, não é fazer amor. Pastor, quem começar onde então? Hein? No quintal, na garagem? Como é que é isso? Não. É isso. Ai, ai. Afinal de contas, aonde começa isso? Como é que funciona essa questão sexual? Porque às vezes a gente está tão impregnado de informação do filme de Hollywood, da novela e de outras coisas mais, que a gente perde um pouco a noção de como funciona a sexualidade na vida real. Porque na vida real é diferente. Quem não conhece alguém que diz, quando eu casar vai ser de manhã, de tarde, de noite, já era. Aí casou.
O meu psicólogo, o pastor Marco, o doutor Marco, ele foi pregar para homens semana passada numa igreja, e depois veio só homens. Aí veio um homem solteiro falar com ele que estava assim, possuído de impulsos sexuais, que não estava conseguindo segurar os seus impulsos sexuais. Aí o pastor Marco falou assim: casa que isso passa. Já ouviu falar desse livro? Kevin Lehman. O sexo começa na cozinha. Alguém já pensa: nossa, pastor, nunca pensei em cima da pia. Não, não é isso. Isso aqui fala, gente, de coisas pequenas que acontecem desde o café da manhã. Porque às vezes as pessoas entendem sexo com duas pessoas nuas e fazendo aquelas coisas legais. Não, o sexo ele transcende isso aí, gente. Isso aí é a cereja de um bolo. Quem já fez bolo aí? Tem a massa, aí você faz para empassar, a massa fica pubada, dá muito certo, você xinga o fermento, xinga a padaria que vendeu, aí quando deu certo você faz a cobertura, o chantilly, põe o recheio, corta, e por último você põe a cereja em cima para enfeitar. Isso aqui é a cereja. O sexo não é apenas a satisfação da necessidade fisiológica. Eu não sei quem foi adolescente nos anos 80, mas na minha época tinha umas coisas de falar assim, que quando você não faz, se você não fizesse, ia te dar um negócio que ia subir na cabeça. E você ia ficar doido. E eu acho que toda a vila onde a gente foi adolescente tinha um doidinho. Tinha não? E quando juntava os adolescentes, a gente falava: lá, subiu para a cabeça. Ó, se você não fizer, vai ficar igual o doidinho lá. Ó. Porque subiu para a cabeça e ficou doido. Não, cara, o sexo não é somente uma necessidade fisiológica e não vai subir para a cabeça. Uma frase que não tem nada a ver, mas é para a gente começar a entender. O casamento não é um nome, o casamento é um verbo. Não é algo que você tem, é algo que você faz. É a forma como você ama o seu parceiro a cada dia. É a forma como você lida a cada dia. Porque a sexualidade não tem nada a ver com o que esse mundo pensa, os filmes e tal. A gente nos anos 90 assistiu 9 semanas e meia de amor. Aquilo não existe, gente. Aquilo é um filme. É ou não é? Quem estava no elevador, daqui a pouco estava aqui, embaixo da cama, em cima da mesa, em cima do telhado. Isso não existe, isso é uma coisa do filme. Uma bobagem danada. Na vida real é diferente. Deixa eu falar alguns fatores aqui importantes. Primeiro, o sexo começa pela manhã e termina de noite. Então toquem-se, utilize palavras de carinho, de desejo, leia cantares, crie o clima. Para nós homens basta tirar a roupa que o clima está pronto, mas para elas não. Amém, gente? Para nós tirar a roupa a gente vai para o jogo, elas não é assim não, é diferente, poxa. Então assim, começa pela manhã e termina à noite. Às vezes o cara é um quadrúpede o dia inteiro, meu. Aí chega de noite, né? A mulher trabalhou pra caramba e fez a merenda do filho, lavou as roupas, passou as roupas. Depois de ter um dia de trabalho, ela em casa teve outra jornada e o camarada quadrúpede saiu sem dar bom dia de manhã. Nem um selinho assim, bom dia, Deus te abençoe. Nada, não falou nada, não fez uma ligação, não mandou uma mensagem, não fez nada. Aí a mulher de noite, o cara foi aquele cara mal criado, chegou à noite, ficou reclamando da janta, que a janta está assim, que a janta está assado. O cara que reclamar da janta tinha que levar uma bolacha, reclamar da janta. Vai fazer. É ou não é? Nunca reclame da janta. Não reclame da comida. Renda graças. Renda graças. E com um jeitinho você pode dizer: faltou um pouquinho de sal. Com um jeitinho. Nunca reclame da janta. E aí depois de tudo isso, ele deita do lado dela, a mulher cansada, querendo dormir. Aí vem o cara e diz: amor, que é? Eu estou sem cueca. Tá, no final de semana eu vou no Brás e compro umas para você. Não, amor. Você não entendeu. É que eu quero a mala. Tá em cima do guarda-roupa a mala. Pega lá, vai, você vê a mala logo lá. Não, amor, você não entendeu. Você não entendeu, amor. Eu quero a Marte. Então vai a Marte, vai a Vênus, vai a Plutão, vai para os quintos dos infernos e me deixa dormir. Porque se a coisa não acontecer durante o dia, gente, de noite é complicado isso aí. Amém? Agora, toda regra tem a sua. Teve um irmão que me procurou, falou assim: pastor, eu queria um aconselhamento, uma palavra, vamos marcar, vamos tomar um café. Fomos na padaria tomar um café, começamos a conversar. Falei: e aí, o que está te incomodando? É uma questão sexual, pastor. Tá muito difícil. O que está acontecendo? É a minha esposa.
Eu falei, ela não quer? Ele falou, não, pastor, ela quer todo dia. Eu disse, glória a Deus. Pastor, é sério. Não, desculpa, é que, né? É que é assim, totalmente atípico, né? Eu falei, você tem certeza? Eu falei, a gente pode tirar um pouquinho de sangue nela e injetar na Soraya? De repente dá certo, dá um revertério, assim a gente divide um pouco. Porque isso é exceção à regra, porque não é assim. Amém, gente? Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Qual é o ritmo que um casal deve fazer, hein? Todo dia? Morando em São Paulo? Essa correria não dá. Uma vez por semana? Cada 15 dias? Uma vez por mês? Uma vez cada 2 meses? A gente começou a conversar sobre isso, eu e Soraya. Ela falou, e aí, amor, o que você acha? Eu falei, comigo a gente pode fazer 3 vezes ao dia, que nem antibiótico. Ela vai, sai fora. Vamos falar sério. O que você acha de 15 dias? Eu falei, o sangue de Jesus quem empodera, não sou eunuco, não. Eunuco, 15 dias, você está doida? Cara gostoso desse, você vai deixar 15 dias na seca? Você está de brincadeira. Você está dando mole para as coisas aí fora. Você não sabe quando eu estou andando por aí, as tentações. Cuidado com longos períodos de abstenção. 1 Coríntios 7, a gente viu, não vos priveis uns aos outros, não recuseis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo, por um pouco de tempo, para se dedicar um pouco mais à oração e tal. Eu não tenho problema com isso, eu consigo orar e continuo na mesma. Mas assim, se você quiser se dedicar um pouco mais espiritualmente, por pouco tempo, não vem com essa espiritualidade de amor. Deus falou comigo, a gente vai ficar 40 dias, porque eu preciso me... Vai ao inferno 40 dias! 40 dias o quê? Cuidado com esse negócio. É legal conversar antes sobre isso. É legal conversar durante. E é legal conversar depois. A gente conversa sobre tudo, por que a gente não conversa sobre isso, cara? Às vezes a Soraya fala, nossa, você só quer falar essas coisas? Eu falei, vou falar do quê? É uma coisa que a gente pode conversar, a gente fala. Então conversar antes, conversar durante, poxa. Às vezes a gente apaga a luz lá. Apaga essa luz, apaga a luz. Aí, aí vira e dorme. Aí tem que conversar, poxa. Não tenha vergonha de dizer o que gosta e o que não gosta. Vocês estão pensando que o tal dos gemidos inexprimíveis é isso aí? Não. Não tenha vergonha de dizer o que gosta. A sexualidade não pode ser um lugar de constrangimento. Uma vez a gente estava numa roda informal, assim, mas tratando sobre casais, mas de forma informal, não tinha apostila, não tinha nada. E a gente começou a conversar e tal, os casais muito maduros assim. Aí de repente a irmã falou, eu não gosto muito que mexe no meu seio quando a gente está fazendo namoro. O cara falou, o quê? Como assim? A gente é casado há 20 anos. E aquela cara que você faz? Aquela cara é de quem não está gostando. Mas por que você não me falou 20 anos, poxa vida, eu achando que você estava morrendo de prazer, você não estava gostando? Agora que eu estou falando mesmo, não estava gostando mesmo não. Isso é uma regra de ouro, gente. Fazer amor desejando que o seu esposo ou sua esposa tenha momentos inesquecíveis com você e não pensando em satisfazer a si mesmo, gente. Isso não existe. Então assim, poxa, a gente tem que desejar que o outro seja marcado com momentos especiais entre nós. Que talvez depois de anos a gente se lembre. Eu e Soraya temos alguns momentos assim que a gente se lembra de um jeito, porque foi muito marcante. E vez ou outra a gente lembra um ao outro. Você lembra aquele dia lá, assim. Aí ela dá um sorriso e fala, eu lembro. Eu falo, ainda bem que você lembra. Porque foi inesquecível. A vida sexual saudável é uma vacina eficaz contra o adultério. Esse texto acho que a maioria de nós conhece, né? 27:7 de Provérbios. A alma farta pisa o favo de mel, mas para uma alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Pensa no raciocínio bíblico. A alma farta pisa o favo de mel. A terra prometida mana leite, mel é coisa boa. Mas a alma está tão farta que... quer não. Em compensação, para uma alma faminta, até o amargo parece doce.
Aí aquele casal que você conhece, fala assim, meu, como é que esse cara jogou a família para o alto com isso aí? Como é que ela teve coragem de abandonar o lar por causa disso aí? A gente não acredita. Porque para a alma faminta até o amargo parece doce. Amém, gente? Quando a alma está farta, a Gisele Bündchen fala, oi, você fala, sai fora, magrela. Licença, ó. Aqui está farto, o bagulho está farto. Né? Aí vem a outra lá, Paola Oliveira, e aí gato? Gato nada, vai procurar os seus aí, eu sou de uma mulher só. Dá licença, tia. Se vira aí. Porque a alma está farta. Amém, gente? Quando a alma está faminta, alguém lembra da Aracide Almeida? Jurada do Silvio Santos. Luiz lembra até do bordão dela. Até o amargo parece doce, poxa. Né? Como alguém disse, a melhor comida, melhor tempero é a fome. Quando você está com fome, parece que tudo fica melhor, não fica? Se a fome é muita, cara, a exigência diminui. Agora, quando você come churrasco da 1 às 6 da tarde, batendo papo e comendo linguicinha, franguinho, picanha e tal, e desce isso, e coração, a tarde inteira conversando, comendo alguma coisa, bebendo, chega às 6 horas, você está assim, ó. Aí, alguém manda um áudio no celular, vem pra cá, acabei de fazer uma feijoada, você fala assim, pode ser amanhã? O Luiz vai no mesmo dia. Porque ele não tem um estômago, ele tem um container. Mas assim, poxa, você acabou de comer churrasco a tarde inteira, você fica, puxa vida, eu adoro feijoada, mesmo adorando feijoada, não dá, entendeu o raciocínio? Entendeu que essa questão, gente, de a gente ficar ausente sexualmente é perigosíssima, é antibíblica. Cuidado com alguns fatores que adoecem e às vezes apodrecem a relação íntima da gente. Afaste-se disso. Sem tapar o sol com a peneira. Isso aqui é mais presente, mais real do que a gente pensa. E você sabe do que eu estou falando. Então, cuidado, porque isso aqui é perigosíssimo. Pornografia nunca foi e nunca será um elemento saudável para apimentar a relação. Muito pelo contrário. Pode trazer fatores psicológicos doentios e deturpações sexuais. Agora, com o advento da TV a cabo, com o advento do smartphone, a gente agora tem um computador na mão, a gente tem o mundo na palma da mão, ficou tudo tão prático, tudo tão fácil. Ai, vamos dar uma pimentadinha e você vai entrar num caminho que é uma espiral para baixo. Uma pessoa que eu conheço de uma igreja na Zona Leste, a igreja com mais de 500 membros, e caminhando, batizando 40, 50 por ano, a igreja desapareceu em questão de semanas. E por quê? O pastor e a pastora estavam envolvidos em casas que se trocam casais, chamadas de casa de swing. A igreja acabou, irmãos. Pensa numa igreja 3, 4 vezes maior do que essa, que aos domingos está lotada de gente. E gente se convertendo, gente sendo batizada, gente sendo discipulada e etc. A igreja acabou. Agora, como é que se desce num nível como esse? Se acorda pela manhã e diz, hoje à noite, o que você acha, meu amor? A gente tem uma casa lá, em que a gente vai, e a gente solta a mulher, pega a mulher do outro, outro pega a nossa, e fica tudo legal, a gente faz uma festinha. Começa assim? Não. É uma espiral que a gente vai descendo. Porque assim como a sepultura e a morte nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se fartam. A coisa vai indo, a gente vai querendo mais, a coisa vai indo, a gente vai querendo mais. Então alguns fatores que isso causa, a primeira delas é a dependência. Tem uma pessoa aqui na igreja que é policial, e conhece um casal de delegados, os dois ganham super bem. Tem uma criança de 4 para 5 anos. Essa pessoa disse para mim que esse delegado e ela estavam usando isso o tempo todo, e só acontecia sexo com isso aí. Ela foi numa reunião espírita kardecista, e pasmem vocês, numa reunião espírita kardecista, o pessoal disse que isso é terrível, que isso causa dependência psíquica e etc e tal. Ela falou que não queria mais. O cara falou, tá bom. Aí o cara chega do trabalho, dá um beijo na filha, entra no escritório, fecha e sai de lá na madrugada. Ela disse que vai se separar dele porque ela está sendo traída. Ele falou assim para ela, como é que eu estou sendo traída? Eu não tenho amante não. Pode perguntar para todas as suas amigas se os maridos delas não fazem isso.
Então isso causa dependência. E a gente só se realiza se estiver vendo isso. Tendência à busca da masturbação, que aconteceu com esse delegado. Casona, carrão, salário bom, criança pequena, linda. E está perdido nisso aí. Sexualidade baseada no egoísmo e na satisfação de si próprio. Isso é um fator doentio que tem adoecido pessoas, como eu acabei de citar, até pastores, líderes. Porque o acesso agora se banalizou, está muito fácil. E um conselho, dá uma olhadinha de vez em quando no histórico, inesperadamente, que os seus filhos estão mexendo. Dá. Porque se você não tem esse costume, ele também não tem o costume de limpar. Então de vez em quando vai lá no histórico e dá uma olhada. Faz isso. Conhece esse cara aí? Procura no YouTube que tem um depoimento dele comovente. Do que ele viveu por causa da pornografia. Ele diz quase que chorando da destruição interna que ele viveu por causa da pornografia. Procura no YouTube que você vai achar. Bom, vamos fazer algumas das diferenças da sexualidade, já que a intimidade tem muito a ver com isso. Homens associam o sexo só com sexo. Só com sexo. Então a gente associa o sexo com sexo. Tem a conta para pagar, não, a conta a gente não está nem aí, é sexo. Mulheres, elas associam com tudo. Tudo. Tentou namorar com a sua esposa, com o seu filho com febre no outro quarto? Você dá o remedinho, a febre baixa, você mede, põe ele para deitar. Medicou, a gente diz, vamos para o nosso quarto agora e o garoto está bem, é só uma febre. A cabeça dela fica lá no quarto com a criança, não vem não. Não vem. Aí você diz, poxa, qual é o problema? Ele está bem. Não, eu preciso ver se ele está legal. Aí ela levanta, vai dar mais uma olhada. Aí ela volta. Aí a gente vai tentar. Aí, será que ele dormiu? Será que a febre voltou? Aí vai de novo. Porque elas misturam o sexo com tudo. É ou não é? A gente chega de um velório. Tira a roupa, toma um banho. Tira aquela roupa do cemitério. Aí você dá uma olhada. A gente podia esquecer essa tristeza toda, né? Aí ela olha, seu insensível, acabamos de chegar de um velório. Como você pode pensar nessas coisas? Porque elas associam com tudo, e a gente é só sexo. E os fatores de excitação, gente? Fator de excitação masculino, visual, ou seja, e corporal. Viu? Botou a mão, beleza, já está tudo certo. É ou não é? E as mulheres? Afeto, carinho, ajuda, companheirismo, compreensão e conversa. Meninas, me desmintam se eu estou errado. É isso aqui ou não? Sim. Tem certeza? Você entendeu, macho? Você entendeu? Porque a gente às vezes pensa que a mulher é igual a gente. Então a Soraya sai do chuveiro, banheiro aqui, a cama aqui, a TV lá e o guarda-roupa lá. Aí ela sai do chuveiro com a toalha enrolada, comportadíssima, assim, bem cristã do Brasil, Assembleia, toalha aqui em cima. Deus é amor. Aí ela sai. Eu sentado ali na cama, assistindo ou lendo alguma coisa. Quando ela passa, eu já vou seguindo, o livro já solta aqui e vou seguindo. Aí ela para em frente ao guarda-roupa, do outro lado e solta a toalha. Quando ela solta a toalha, eu já esqueci o que eu estava vendo, o que eu estava lendo, eu estou lá já olhando, e eu sinto que o lençol começa a levitar. Aí ela vira, o que você está olhando? Eu falei, nada. Se ela sair dali e pular para cá, já está pronto o esquema. Armou a barraca. Entendeu? Aí saio eu do chuveiro. Sem toalha. Barriga encolhida. Caco Antibes. Ela fazendo ponto cruz, assistindo Shoptime. E ela lá olhando Shoptime. Ela não me viu, acho que ela não me viu, eu volto. Sem toalha. Quando eu passo de novo, ela, sai da frente que eu estou vendo a promoção dos edredom, por favor. Eu falo, caramba, edredom, meu. Aí eu passo de novo. Vai pôr uma cueca, meus meninos, vai subir aqui, você fica com essa coisa horrorosa.
Não, e tem uns caras que acham, cara, porque ele fez uns musculozinhos, que a mulher vai ficar louca de querer fazer sexo com ele, porque ele tá todo fortinho assim. Larga de ser besta, ó. Ela não é igual a gente, ó. É diferente, cara. O fator dela normalmente não é o visual, não. Né? Por isso que você não vai escovar o dente, né? Por isso você vai vir com aquelas cuecas horrorosas sem elástico, né? Com pingo de xixi do lado. Também não é isso, né? Aquela coisa feia. Tem que também dar uma melhorada, uma box legalzinha, arrumadinha, né? Escovadinho, dentinho escovado, cheirando bem, né? Que sexo selvagem não é fazer sexo com um bicho, né? Com cavalo. O cara cheirando cavalo, cheirando uma oficina mecânica. Não. Fazer sexo não é fazer sexo com um bicho, não. Então, assim, cheire bem, né? Tal que faz bem. Agora, perceba como há uma diferença no fator de excitação, cara. Outro dia alguém estava conversando de um marido que estava reclamando, né? Minha esposa não tem iniciativa sexual, a minha esposa não sei o que lá, a minha esposa não quer saber. Aí alguém perguntou para ele, mas você é carinhoso com ela? Mais ou menos. Você ajuda ela nas coisas? Quase nunca. Você é parceiro, companheiro dela? Como assim? Você compreende sua esposa? Você conversa com ela? Não, então vai caçar sapo. Você quer o quê? É ou não é? Você não entendeu que você casou com uma mulher? Se você quisesse isso aqui, ó, casasse com um homem. Queria ver de noite. As pernas de gafanhoto roçando na sua. Fora o resto, que eu não quero nem pensar. Agora, você casou com uma mulher, cara, é diferente, cara. É outra coisa, é outra química. É outro estímulo de excitação. Então, eu invisto nisso aqui tudo. Ó, eu invisto. E aí as coisas acontecem. As janelas do céu se abrem. Então, assim, maridos, o conselho para vocês na sexualidade é conquiste. Trabalhe o tempo todo para conquistar essa esposa. Porque veja bem, aqueles que saem todos os finais de semana e conquistam cada dia uma, cara, se você tiver um carro com câmbio e roda que ande, e 200 conto no bolso, você sai aí, você não fica sozinho. Nesse mundo perdido, você não fica, você arruma alguma coisa. Uma curva de rio aí. Agora eu quero ver você conquistar a mesma mulher. Mesma. A minha, por exemplo, a bicha é brava, cara. É um siri dentro da lata. A bicha é brava. Mas eu estou conquistando ela. Olha lá que coisa linda. Eu estou conquistando ela. Eu trabalho para conquistar essa mulher. Esses dias, as crianças não tiveram aula, estava todo mundo deitado. Eu falei, não era aniversário, não era nada. Eu falei, eu vou fazer um negócio diferente. Fui lá na padaria, comprei um croissant de ricota, que ela adora, com frutas cristalizadas, mais uns pãezinhos, fiz um café, incrementei, enfeitei aquela tábua de café, adornei e levei para ela na cama. Aí acordei, a hora que ela acordou, a hora que ela ia xingar, né? Tá me acordando nessa hora? Ela olhou, Ai, amor, que lindo, que delícia. Daqui a pouco apareceu a pequenininha e falou, que é isso aí, café na cama? Falei, eu estou fazendo para a mamãe. Mas por quê? Porque ela é a mamãe. Eu posso tomar também? Vou quebrar seu galho. Toma aí, gente, senta aí com nós. Aí aparece a grandona. Café na cama, hein? Senta aí você também, vai, já que não teve aula aí, participa aí. Conquistar, cara, né? Aí a mulher diz assim, estou com uma dor nas pernas hoje. O cara diz, toma um Dorflex. Não seja quadrúpede, poxa. Faz uma massagem nela. Esse dia alguém me deu, e vocês sabem que eu gosto de café. Alguém me deu um creme de massagem com aroma de café. Eu falei, vixe, agora sim. Vai ser as pernas com gosto de café. Nossa, vou massagear as pernas, aquele aroma de café. Aí eu vou subir. Não sobe, é só do joelho para baixo. Falei, não, só um pouquinho. Não, da joelho para baixo é que está doendo. Ai, Jesus, só desce. E vai subindo, desce. Não, só um pouquinho. Não, desce. Aí daqui a pouco ela dormiu na massagem. E eu fico olhando para o teto, falo, Senhor, acho que eu vou ler um texto bíblico, orar um pouco,
tomar um banho gelado. Mas a gente está conquistando, meu. Amém? Você tem que conquistar, cara. Você tem que ser, sabe, o cara. Esposas, seduz. Cara, às vezes tem maridos que tem uma cara sisuda. Aquela cara quadrada assim, parece um... Triste. O marido veio conversar comigo uma vez, e a esposa, cara, canta, prega, ora, profetiza, lidera, faz convenção, faz conferência. E o marido da irmã veio dizer que às vezes fica 3 meses na seca. Eu falei, que espiritualidade doentia é essa? O cara com uma cara triste, porque é triste, né? Lembra da hiena? A hiena é um bicho estranho, né, coitada da hiena? Eu fiquei assistindo National Geographic e com dó. O bicho é feio, né? Às vezes anda fora do bando sozinho, come carniça, faz sexo uma vez no ano e fica rindo não sei do que. Dá uma dó de um bicho desse, não é? Então assim, puxa, a cara do cara parece a hiena, meu. Tá rindo, mas rindo sem querer rir, sabe? Então, esposas, seduzam. Um dia eu fui levar minhas crianças para dormir na casa da minha cunhada, meia-noite. Tivemos um dia cansativo, meia-noite. Aí levei as crianças lá, na Água Rasa, lá na minha cunhada mais nova, e voltei para casa. Já estava de pijama eu também. E a senhora estava de pijama também. Aí fui em casa, tal, traz uma água, peguei uma água, aí subi a escada. Quando eu subi a escada, que eu abri a porta do quarto, gente, eu falei, nossa, meu coração quase parou assim. Cara, ela estava toda produzida assim, bonita. Um hobby de seda preto. Sentada naquela cadeira com as pernas cruzadas. Eu falei, eu começo por onde agora, meu Deus? Eu fiquei gaguejando, eu falei, eu de pijama, de crocs. Achei que a gente ia dormir, eu falei, pô, amor. Aí ela falou, é para você. Aí tem mais coisa que eu não vou contar, porque não é da conta de vocês. Cara, teve aquele outro episódio que eu cheguei na igreja cedinho, deixei a Gabi na escola, vim para a igreja com as minhas bíblias, livros, o notebook, entrei na sala pastoral, abri o livro, abri o notebook, dicionário bíblico, e disse, Senhor, eu vim te buscar. Essa manhã eu vou buscar o Senhor. Eu vou orar a Ti, Senhor. Só saio daqui 12:00. Aí abri tudo lá e deixei na mesa, ajoelhei. Pá, Senhor, tá, olha o celular. Brrr. Falei, caramba. Senhor, não sei o que. Brrr. Falei, oh, meu Deus do céu. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Brrr. Falei, oh, a hora que eu peguei o celular, era ela. Volta para casa agora. E mais umas coisas que não é da conta de vocês. Meu coração começou a bater assim. Tum, tum, tum. Eu falei, Senhor, Tu sabes que eu vim te buscar. Mas eu não vou conseguir. Fui guardando as bíblias, fechei no notebook, fui pondo dentro da bolsa. Eu prometo para o Senhor que amanhã eu estou de volta, mas hoje eu vou resolver as coisas com a mulher que Tu me deste. E saí que nem um doido, gente. Foi uma manhã maravilhosa. Amém? Cara, dá uma cantada nele. Dá uma cantada nele, desconcerta o cara. Dá mesmo, sabe? Diga para ele, seu gatão gostoso. Nem que seja pela fé. Sou louca por você, nem que seja pela fé, mas dá uma cantada, manda uma mensagem picante pro cara, desconcerta ele. Isso faz bem para a relação, gente. Amém? Esse slide aqui, ele é de outra palestra, mas o pastor Luiz, a gente estava numa conversa no discipulado, ele falou, pastor, coloque isso aí também. E eu resolvi colocar. Aqui está o trabalho, aqui estão os seus amigos, aqui está o seu aperfeiçoamento profissional, os cursos, a pós, etc. E aqui estão os seus momentos de lazer. Aqui está o casamento, aqui está a sua família, e aqui está a sua vida com Deus, que eu não sei porquê o negócio não apareceu na projeção. Sua vida com Deus, seu chamado, a sua vida espiritual, está tudo aqui. Você é um malabarista. E todas essas coisas são super importantes. E você tem que manter todas elas no ar. Você é um malabarista, essas bolas não podem cair. Porém, essas três, essas daqui desse lado, essas 4, elas são de borracha.
Se cair, ela quica, você pega de novo. Essa de cá é de vidro. São de vidro. Se cair, pá, quebrou. Então, como é que a gente lida com a vida com esse tipo de prioridade? Porque tem gente trocando as prioridades. Gente lidando com as bolas de vidro como se elas fossem de borracha. E lidando com as de borracha como se elas fossem de vidro. Então, por exemplo, o seu trabalho. Gente, é importante. Mas você só tem uma única empresa que você pode trabalhar? Só existe um único ramo de atividade possível para se ganhar o pão? Então, naturalmente, está difícil, a crise está aí, mas a tendência, se você perder o seu emprego, o seu trabalho, logo você consiga outro. Mesmo que passe por uns perrengues, porque essa bola é de borracha. Nossos amigos são importantes, é lógico que são importantes assim como o trabalho. Amigos são terapia para nós também. Mas quantas pessoas, fala a verdade, que comeram na nossa mesa e hoje não são mais? Sim ou não? Não teve já alguns, pelo menos? Que a gente achou que ia ser amigo para a vida inteira e de repente não foi? Outros, em contrapartida, continuam sendo. Outros, por um tempo, distanciaram. Porque é de borracha isso aí. A gente pode fazer um mestrado agora, aquele curso profissionalizante agora, mas a gente pode fazer depois, porque é de borracha. E o lazer? Pô, se não deu para jogar bola, eu vou na semana que vem. Eu fui pescar, mas não deu certo, eu vou semana que vem, eu vou mês que vem. Porque é de borracha. Então, quando caem essas bolas aqui, normalmente elas quicam, a gente pega de novo. Agora isso aqui, quebrou o casamento, como é que conserta? Quebrou a sua família, como é que conserta? Quebrou a sua vida com Deus, o seu ministério. Por exemplo, eu sou pastor. Se eu tiver uma queda moral e me arrepender, Deus me perdoa. Mas a igreja não. As pessoas nunca vão deixar, nunca vão perdoar. Algumas vão embora. Por quê? Porque o pastor teve uma queda moral. Ele não presta. Então, assim, são bolas que são de vidro. Se cair, quebrar, a gente não conserta. Então, falando da intimidade, as 3 bolas do lado de cá, elas precisam ser cuidadas de uma forma muito mais preciosa. Porque se quebrar, já era. Amém? Um conselho. Faça do casamento de vocês um ambiente de eterno e constantes ajustes. Eu estou casado há 21 anos, já acabou a obra? Não, gente, ainda tem ajustes para ser feito. E vai ter sempre lugar para ajeitar. Vai ter sempre algum parafusinho para apertar, vai ter sempre alguma coisa para fazer, vai ter sempre algum conserto. A gente precisa ter esse ambiente aberto. Porque a gente muda com o tempo. É ou não é? A gente muda com o tempo, então ajustes vão tendo que ser feitos. Então, leve o casamento como um ambiente de ajustes, um ambiente aberto em que tenha liberdade de fazer ajustes constantes na intimidade emocional, na intimidade espiritual, na intimidade financeira, na intimidade sexual. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe o seu trabalho. E o ano que vem a gente tem mais. Amém? Então não esquece dessas 4 áreas da intimidade, porque se elas caminharem bem, o nosso casamento vai ser uma grande bênção. Se elas não caminharem bem, a gente vai ter problemas. Amém?
Amém.